Estamos aqui com a professora doutora Juliana Salum, falando um pouquinho a respeito das doenças que acometem a nossa visão, acometem a nossa retina. Fundo verde intercalando com fundo branco em transições circulares, finalizando com o logotipo da Retina Brasil em fundo branco. E gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito do que são as doenças degenerativas da retina. Obrigada, Roberto, pela oportunidade de estar explicando sobre isso para o pessoal do grupo Retina. As doenças degenerativas da retina são doenças, obviamente, que acometem a retina. Algumas de causa senil, principalmente a degeneração macular relacionada à idade, mas esse não é o objetivo da nossa conversa hoje, né? Vamos conversar, sobre as doenças de caráter hereditário. Então, são dois grupos de doenças, um grupo que acomete mais os cones, né, e a outra que acomete mais os bastonetes. O que é cone e bastonete? São os fotoreceptores da retina. Então, aqui tem um olhinho, né? A retina é toda essa parte interna, né? A parte periférica da retina, ela é cheia de células chamadas bastonetes, e a parte central são os cones, né? Cada uma dessas células tem funções diferentes. Então, por exemplo, se a gente está prestando atenção em alguma coisa, a gente está usando a mácula, que é a área central, onde a gente tem uma maior concentração de cones. E a periferia tem os bastonetes, né? Então, tem doenças hereditárias que acometem mais os cones e tem doenças que acometem mais os bastonetes. Quando eu tenho esse comprometimento mais central, a pessoa tem dificuldade de identificar uma fisionomia, dificuldade de leitura, não vê detalhes, né? E quando a gente tem um comprometimento mais periférico dos bastonetes, a dificuldade costuma ser maior em campo, porque se eles não funcionam bem aqui, o campo fica mais restrito à área central. Então, é uma pessoa que tem mais dificuldade para caminhar, porque não enxerga muito bem nas laterais, tende a esbarrar mais nas coisas, às vezes até acham que a pessoa é um pouco mais atrapalhada, porque esbarra e tropeça mais, mas é uma restrição de campo. Essa restrição, às vezes, ela é mais evidente em ambientes com pouca iluminação. Isso é chamado cegueira noturna, porque essas células precisam de mais luz para enxergar. Se eu estou em ambiente que tem menos luz, maior dificuldade para esse funcionamento. E quais são essas doenças? Então, dentro do grupo das doenças que acometem a área macular, essa área central, a gente tem a distrofia de cones, onde a pessoa tem a alteração de cores também, né? E a cromatopsia também, uma doença que altera muito essa visão de cores. E doença de Stargardt, que é uma distrofia principalmente dessa área central. Na área periférica, é mais comum a retinose pigmentar, que é a distrofia hereditária mais frequente, e algumas retinoses que são sindrômicas, quer dizer, elas são associadas a alguma outra coisa no organismo que não só a questão ocular. Então, por exemplo, dentro dessas formas que a gente chama sindrômica, a síndrome de Usher é uma das mais frequentes, onde a pessoa tem dificuldade auditiva associada à retinose pigmentar. Mas existem outras doenças tipo distrofia de cones e bastonetes, tem alguns outros quadros aí um pouco menos frequentes. E existe algum procedimento, alguma coisa que a pessoa possa fazer para prevenir essas doenças? É importante que a pessoa entenda, né, do diagnóstico dela e tenha cuidados para evitar essa progressão. Um deles, por exemplo, o mais importante de todos seria não fumar, porque o cigarro ele é muito associado ao desgaste da célula fotoreceptora, porque ele induz o organismo a um dano oxidativo, né? Então, tudo que a gente faz para prevenção ele é antioxidante. Então, o cigarro ele piora a doença. A pessoa deve se proteger da iluminação excessiva, né, de luz muito forte, usando óculos escuros, chapéu, quando for em lugar de iluminação muito intensa. Ter um momento de dormir preservado, né, o tempo de olho fechado, ele é importante para a recuperação daquela retina, para que o dia seguinte ela esteja funcionando em condições melhores. E uma dieta rica em antioxidantes, né, que são as vitaminas e
tem isso em folhas verdes escuras, em frutas e verduras. Por exemplo, o limão e a laranja são antioxidantes importantes, as folhas verdes escuras contêm luteína, que é um antioxidante importante para a retina. Então, são fatores que ajudam a preservar melhor a retina nas condições ideais. Outras situações que também contribuem positivamente é a realização de exercício, porque o exercício ele faz com que a parte cardiocirculatória fique mais ativa e a retina ela é muito vascularizada. Se vocês perceberem aqui dentro desse globo tem vários vasos sanguíneos, tem a entrada muito grande de vasos, então essa circulação mais intensa permite que as células, que os catabólitos, como se fosse a sujeira do metabolismo da célula, seja expelida e ela tem uma condição de funcionamento melhor. Então acho que são esses fatores bem importantes, né? Mas assim, pensando na pessoa como um todo, pensar no acompanhamento oftalmológico para a prescrição das lentes, e tentar que aquele olho trabalhe de forma ótica o melhor possível, com o melhor óculos possível, alguns auxílios de visão subnormal que forem necessários, e esse acompanhamento oftalmológico é importante porque algumas dessas doenças às vezes têm algumas questões associadas. Por exemplo, catarata é mais frequente no grupo das doenças degenerativas, o edema macular, que é um inchaço da área central, é uma complicação, mas é uma parte que pode ser tratada, porque a gente ainda não tem um tratamento para a doença em si. Então a gente trata as complicações para que a pessoa tenha a melhor chance de preservação daquela retina por mais tempo. E como andam as pesquisas para o tratamento dessas doenças? Tem tido bastante pesquisa nos últimos anos, Sempre eu sou questionada pelos pacientes, então tem muita coisa acontecendo, mas nem sempre elas são visíveis para o paciente, porque ainda estão em estudo, nem sempre a gente já tem assim, algum ganho direto que possa ser aplicado diretamente. Mas muitos dos pacientes até que eu acompanho do grupo retina também, chegaram a ser incluídos e participaram de estudos clínicos. Então já é uma realidade essa pesquisa em busca de tratamento. E elas seguem algumas frentes, Então, idealmente seria um tratamento medicamentoso, quer dizer, se a gente entender qual que é o mecanismo que a doença causa, como que vai desgastando a retina, e se eu tiver alguma coisa que eu possa fazer para interferir nesse mecanismo, pode ter um medicamento para ser usado nessa área. Então, teve uma pesquisa, por exemplo, para um tipo de amorose congênita de Leber com medicamento. Agora tem mais pelo menos 2 estudos para a doença de Stargardt com medicamento. Então isso aí é uma frente de pesquisa. Fora essa, tem bastante pesquisa sobre terapia gênica. Então, já que a doença é causada por mutação ou por um erro genético em determinado gene que não funciona bem, então a terapia gênica visa inserir um material genético para que aquela proteína que está faltando seja produzida e desgaste menos a retina daquele paciente ao longo do tempo. Tem estratégias bem diferentes, vetores virais diferentes, tem estratégias que colocam o vírus embaixo da retina, outras dentro da cavidade vítrea, dependendo, por exemplo, se a gente está diante de uma amorose congênita de Leber, uma retinosquise, uma doença de Stargardt. Então tem para vários genes. Então, para inclusão nesse tipo de pesquisa, a gente precisa da genotipagem, a gente precisa saber qual que é o gene causador de mutação daquela pessoa. Fora essa linha de pesquisa, tem uma outra de célula-tronco, onde a gente busca repor células que já se perderam para tentar que aquela retina volte a ter a celularidade funcionante que ela deveria ter. Algumas estratégias que aí são de medicamento também, elas tentam visar parar a perda celular, Que a apoptose é um mecanismo de morte celular.
Então, se a gente tem algum medicamento que evite a morte celular, ele pode ser usado como uma estratégia de tratamento. E nisso a gente rouba muito das pesquisas que acontecem, por exemplo, em neurologia, em outras doenças degenerativas tipo Alzheimer. Então, o que se aprende em outras doenças eventualmente pode ser aplicado ali para as doenças degenerativas da retina. Tá? Ainda falando um outro conceito, que é aquele conceito novo de CRISPR. CRISPR é uma ferramenta que ela corta o DNA e cola ele de uma forma diferente. Tá? Então, ele em si, ele não é um tratamento, ele é uma ferramenta que aí a gente tem que bolar uma estratégia. O que eu quero cortar, o que eu quero corrigir. Então, eu vou usar o CRISPR para essa ferramenta, né, para cortar e editar o DNA e deixar ele corrigido. Tá? Então, é diferente de uma estratégia de uma terapia gênica, como eu falei primeiro, que você coloca um gene. Né? Essa você vai editar um gene para fazer uma correção. Tá? E fora essas todas que eu conversei, ainda tem a estratégia de pesquisa usando o eletrônico, olho biônico e outras estratégias. Tem várias formas de montar esse olho biônico e fazer o olho biônico ou visão artificial ou chip de retina, né? São nomes dados a esse tipo de estratégia, onde a gente coloca o eletrônico conversando com o humano, né? Então seria uma forma de plugar os dois tecidos e usar a informação eletrônica para que a gente continue a inserção via nervo óptico e ele mande essa informação para dentro do cérebro. Então, por exemplo, um dos chips ele é colocado numa cirurgia aqui sobre a retina, né? E para ele conversar com as células fotorreceptoras que estão preservadas. Então, se a gente tem, por exemplo, uma retinose pigmentar, onde a pessoa tem perda ali do fotorreceptor, mas cone bastonete, mas você ainda tem uma célula bipolar não ganglionar, o chip colocado sobre a retina conversa com essa célula e o nervo óptico vai mandar para o cérebro essa informação eletrônica para a pessoa enxergar. Né? Então, é uma estratégia. Ainda há uma visão muito pobre. Por exemplo, a gente fala hoje em dia em televisões que tem os pixels, né? Sim. Então isso aí, assim, é pobrezinho de pixel, é quase nada. Então não muito difícil. Muito difícil você conseguir interpretar uma imagem que tem pouquíssimos pontos de definição. Mas ajuda eventualmente uma pessoa na deambulação, ajuda ela a andar, achar onde é uma porta, achar onde está vindo luz. Mas esse princípio, se mostrando viável, ele abre uma porta para que mais eletrônica seja desenvolvida nessa frente, para que se consiga aparelhos de melhor utilização para pacientes. Muito obrigado, doutora Juliana. Fique à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa que julgar necessário. Bom, deixo uma mensagem final para você que está assistindo esse vídeo, porque entendo que se você foi acessar essa informação é porque você ou alguém da sua família tem essa doença ou tem uma preocupação com essa doença. Saiba que no Brasil e internacionalmente tem muitas pessoas, boas cabeças, buscando uma solução para esse tipo de problema. Ainda é uma pesquisa difícil, mas tem grandes estratégias moleculares aí podendo ser utilizadas e efetivamente sendo utilizadas por uma grande quantidade de pesquisas, com clinical trials assim, vários, para vários quadros clínicos e para vários genes associados. A oftalmologia brasileira acompanha muito o que acontece mundialmente e a gente tem acesso a todas essas pesquisas, então não se sinta não atendido porque você não tem acesso a isso. Não, isso é difícil em todas as partes do mundo no momento, mas existe essa busca de todos juntos para conseguir tratar as doenças que a gente hoje em dia ainda não consegue tratar. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado. Entre em contato com a Retina Brasil, retinabrasil.org.br ou pelo WhatsApp 11
97046-0848.